Olá, meus caros. Salve, salve. Direto da Central de Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil. Hoje uma aula de Sociologia. Isso. Vamos falar sobre a história do menino lobo, que também é conhecida como Victor o Selvagem de Aveyron. Eu vou dar uma lida assim, num pequeno trecho assim que retrate essa história. Depois vou esmiuçar assim um comentário. Então que a gente possa assim aprender com esta aula, onde a gente vai trabalhar as questões culturais, onde a gente vai trabalhar o que a gente pode ser, o que deveríamos ser, o que somos, como análise reflexiva. Então, Victor o Selvagem de Aveyron. O menino selvagem, Victor de Aveyron, é um dos casos mais conhecidos de seres humanos criados livres em ambiente selvagem. Provavelmente abandonado numa floresta aos 4 ou 5 anos, foi objeto de curiosidade e provocou discussões acaloradas, principalmente na França, onde o caso ocorreu. Sua história oficial começa em 1797, quando um menino inteiramente nu, que fugia do contato com as pessoas, foi visto pela primeira vez na floresta de Lacaune. Em 9 de janeiro de 1800 foi registrado seu aparecimento no moinho de Santa Sernin, distrito de Aveyron. Tinha a cabeça, os braços e os pés nus. Farrapos de uma velha camisa cobriam o resto do corpo. Era um menino de cerca de 12 anos de idade. Media 1,36 m. Tinha pele branca e fina, rosto redondo, olhos negros e fundos, cabelos castanhos e nariz comprido e aquilino. Isso. Sua fisionomia foi descrita como graciosa. Sorria involuntariamente e seu corpo apresentava a particularidade de estar coberto de cicatrizes. Victor não pronunciava nenhuma palavra e parecia não entender nada do que falavam com ele. Apesar do rigoroso inverno europeu, rejeitava roupas e também uso de cama, dormindo no chão sem colchão. Quando procurava fugir, locomovia-se apoiado nas mãos e nos pés, correndo como os animais quadrúpedes. E aí o estudo sociológico do caso. Alguns médicos, como os franceses Esquirol, 1772-1840, e Painel, 1745-1826, diagnosticaram o menino selvagem como idiota, nomenclatura que hoje corresponde à deficiência mental grave. Talvez por essa razão tenha sido abandonado pelos pais. Descrevem os psiquiatras assim, não é esses daí. O médico psiquiatra Jean-Marie Gaspar Itagy, diretor de um instituto de surdos mudos, não compartilhava da opinião dos colegas. Então propôs uma questão: quais as consequências da privação do convívio social e da ausência absoluta humana para a inteligência de um adolescente que viveu assim, separado de indivíduos de sua espécie? Ele acreditava que a situação concreta de abandono e afastamento da civilização explicava o comportamento diferente do menino Victor, menino lobo, contrapondo-se ao diagnóstico de deficiência mental para o caso. Em seu livro A Educação de um Jovem Selvagem, publicado em 1801, Itagy apresenta seu trabalho com o menino selvagem de Aveyron, descrevendo as etapas de sua educação. Ele já é capaz de sentar-se convenientemente à mesa, tirar a água necessária para beber, levar ao seu benfeitor as coisas de que necessita. Diverte-se ao empurrar um pequeno carrinho e começa também a ler. 5 anos mais tarde, já fabricava pequenos objetos e podava as plantas da casa. A partir desses resultados, Itagy reforçou sua tese de que os hábitos selvagens e a aparente deficiência mental iniciais eram apenas e tão somente resultados de uma vida afastada de seus semelhantes e da civilização. Acompanhando de perto e trabalhando vários anos com Victor para a educação, Itagy formula a hipótese de que a maior parte das deficiências intelectuais e sociais não é inata, ou a pessoa nasce com ela,
mas tem sua origem na ausência da socialização, na falta de comunicação com semelhantes, principalmente através ou pela palavra. Aproximando-se da visão sociológica dos fatos sociais, o pesquisador conclui que isolamento social prejudica a sociabilidade do indivíduo. E a sociabilidade é a base da vida em sociedade. Os estudos de Itachi reforçam dos fundamentos da sociologia. Os fatos sociais, embora exteriores, são introjetados pelo indivíduo e exercem sobre ele um poder coercitivo, ou seja, de decisão, já que determinam seu comportamento. Pois bem, essa história é uma história verídica e se explica diante da sociologia, não é? Ciências sociais. E aí nós temos então a história do menino que foi largado no meio da floresta, num distrito, numa vilazinha fria, lá da Europa. Isso, por volta de 1800. Como era pequeno, lá foi largado nessa floresta de Lacaune. E aí, é claro, ele teve todos os hábitos e a lei da sobrevivência do mais forte, teve que sobreviver lá. Corria como os animais quadrúpedes, de 4. E assim se tornou uma pessoa assim, ferina, como os animais que se defendem. Ninguém podia chegar perto dele. Um animal selvagem. E aí teve que se virar ao seu modo. Não pronunciava nenhuma palavra porque não viveu no meio de pessoas, de uma vida civilizada. E aí então foi encontrado esse menino. 2 psiquiatras falaram que ele não tinha mais retorno, não tinha mais volta, não tinha mais o que fazer. Lá na floresta ele ficou irracional e assim não tinha mais volta. Aí aparece um 3º psiquiatra e fala, não, ele é um ser humano, ele é um ser apto, ele é um ser capaz, ele tem toda a desenvoltura, a potencialidade de se envolver as habilidades e as competências humanas. E aí aos poucos foi treinando. Com o tempo ele já podava plantas, com o tempo ele já executava o que há de se fazer um ser humano. Agora é claro, esse texto aí nos ensina várias coisas, dentre elas, nós temos coisas inatas. Nós nascemos com algumas coisas que já são nossas, diante de nós, que vamos carregar para o resto da vida. Há outras que nós vamos adquirir, nós vamos somar, nós vamos identificar, vamos agregar. Me diga com que andas e direi quem tu és. A certo ponto, o lugar onde você convive, o meio onde você está, com as pessoas com as quais você está, querendo ou não, isso influencia na sua formação. Então temos que tomar certo cuidado. Não devemos excluir essas pessoas, mas temos que se aparelhar de tal forma que a gente possa, assim, somar mais para a vida, para não ficar, assim, aquém de tudo aquilo que pode somar. Aí eu pergunto, alguém nasce preconceituoso? Alguém nasce racista? É a sociedade com o tempo que engendra, que institui, que constitui na sua cultura, seja qual cultura for, vários aspectos daquilo que vai codificar e personificar da personalidade aquilo que seremos. Não tenha dúvida disso. Então que a gente possa saber essas duas coisas. Algumas coisas nós já nascemos com elas e outras nós adquirimos. E é nesse adquirir que está o perigo. E que não seja perigo pela via da reflexão. As ciências sociais, dentro do grupo da onde tem a sociedade constituída, com seus indivíduos, devem nos ajudar assim a elevar assim a nossa reflexão,
a nossa observação. Que a gente possa, então, diante desse estudo sociológico, diferenciar uma coisa de outra. Por que que quem nasce aqui no Brasil, a maioria é cristão e não budista? Budista quem está no Japão, conforme o lugar e ambiência. A ambientação onde a pessoa está vai ser adquirida. Que nós possamos criar parâmetros para observar as diversas formalidades culturais. Só assim atingiremos a máxima da ética e da moral, onde sabe diferenciar uma coisa e outra, e a respeitar o espaço alheio, dentro das suas convicções. A obscuridade está quando nós não temos esse desfecho de enxergar as possibilidades. Um grande abraço e até a próxima aula. Da CDF Brasil, direto da Central de Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, Ednilson Lourenço de Moraes. Um abraço.